Fala, nerds, como é que vocês estão? Vamos comentar um pouquinho aí sobre o filme Tempo de Guerra, novo filme da A24, dirigido por Ray Mendonça e Alex Garland. Eu fiquei bem curioso aí pra saber como é que seria esse novo filme de guerra aí do Alex Garland, depois de Guerra Civil. Vamos comentar um pouquinho sobre o que eu achei do filme e vamos ver se realmente foi bom, né? Depois do impacto que foi em Guerra Civil 2024, o Alex Garland decidiu voltar pro front. E não é só no sentido figurado, ele tá de volta em tempos de guerra. É mais um filme da A24 que, como sempre, chega com aquele selo de vamos falar sobre coisas sérias, pesadas, mas mantendo aquele estilo de sempre, né? Mas aqui a gente tem um detalhe que muda tudo. O Garland, ele não dirige esse filme sozinho. Ele divide direção com o Ray Mendonça, um veterano de guerra que atuou na Guerra do Iraque e que já foi consultor técnico em vários filmes de Hollywood e que agora estreia oficialmente, né, como co-diretor ao lado de Alex Garland. E olha, assim, o cara ele trouxe um nível de autenticidade que é muito difícil de ignorar. Um outro detalhe importante é que esse pode ser o último filme de Alex Garland, pelo menos por enquanto. O roteiro foi todo ele que elaborou, né? Mas a direção ele já revelou que está deixando de lado e que ele vai priorizar agora somente em fazer roteiros, né? Fica a pergunta: uma despedida definitiva de Garland na direção? Talvez. Mas se a gente for analisar de maneira geral, né, o que ele entregou nesses últimos dois filmes, a gente pode dizer que é uma despedida em alto nível. Tempo de Guerra ele tem um orçamento maior que o de Guerra Civil. Esse filme ele também mostra que a A24 ela tá entrando nessa nova fase, né, que ela já tinha anunciado que queria investir mais em blockbusters. E esse filme é isso, né? Traz mais investimentos, mais estrutura, mas não deixa de perder aquele toque autoral que fez o estúdio virar xodó, né? Dentre os cinéfilos, até mesmo o público geral. E isso também aparece no elenco, né? Que é quase um time de Vingadores aí da nova geração. O protagonista mesmo do filme, eu não sei dizer direito o nome dele, tá? É o Pharoah Watai. Eu vou deixar a foto dele aqui. Ele ficou conhecido por Reservation Dogs. No filme também tem o Charles Belton, Joseph Quinn, Cosmo Jarvis, Will Poulter, Kit Connor, Michael Gandolfini e até o Noah Centineo. Mas aqui vai um ponto interessante. Apesar de tanta gente conhecer, tanta estrela, o filme ele não coloca nenhum personagem numa espécie de pedestal. Nenhum deles aqui é um grande herói, né? A narrativa é quase toda no estilo documental. Ela acompanha vários núcleos de soldados durante a missão que dá muito errado no Iraque. E essa missão, aliás, ela é baseada, tá, na vivência própria de Ray Mendonça, o co-diretor do filme, durante a sua carreira militar. Ele é um veterano de guerra. Então você vê que o filme ele retrata isso com muita seriedade. E se a gente for analisar agora de maneira geral Tempos de Guerra comparado com outros filmes, a gente pode assim até se dizer clássicos de guerra, ele foge totalmente desse formato clássico de filme de guerra, né? Não tem uma glorificação estilizada, nem um discurso patriótico aqui que vai te fazer arrepiar. Aqui o foco ele é mais nos momentos pequenos, como a tensão silenciosa, a monotonia de quando tem que reconhecer o território, os próprios inimigos ali, o desespero entre os tiroteios e os bombardeios, os laços entre os soldados e principalmente na crueza da sobrevivência. Aqui são só 1 hora e meia de filme, tá? Mas parece que a gente passa dias com esses soldados. Eles estão presos dentro de uma casa de um território hostil, cercado por silêncio, desconfiança e o pior inimigo, a incerteza. Você consegue sentir o ar pesado dentro daquela casa. Isso tudo é resultado direto da própria experiência de Mendonça, que, como eu tinha dito, ele já foi um veterano de guerra, então aqui ele traz essa experiência de campo, né, que ele esteve em batalha, e isso somado também à atenção absurda de Garland aos detalhes, né, tanto na parte visual quanto também sonora, né. E agora tem uma parte que eu acho que pode dividir o público. O filme não traz um contexto político, né? Ele não tem a explicação sobre o porquê da guerra, quem tá certo, quem tá errado, ele não te explica nada. É tudo mais sobre o momento, sobre como é estar ali, do que sobre o porquê está acontecendo. É uma escolha, no mínimo, assim, ousada e funciona. Funciona muito bem se você compra essa proposta sensorial do filme, né? Mas claro, isso também pode parecer uma limitação porque o roteiro deixa de explorar esse lado oposto, né? Ele deixa de explorar as próprias causas, as consequências ou qualquer tipo de debate geopolítico. Por outro lado, aqui é exatamente essa ausência de discurso
que faz o filme parecer ser mais real. Ele não tenta te explicar nada e ele simplesmente te joga dentro da guerra. Mesmo sem se vender como um filme pró-exército, Tempos de Guerra dá umas escorregadas. Em alguns momentos parece sim lhe prestar uma reverência simbólica às Forças Armadas dos Estados Unidos. Não tem aquela propaganda explícita, mas o foco é quase totalmente no sofrimento dos soldados americanos, o que abre espaço para esse tipo de interpretação, tá? Ainda assim, o filme acerta em cheio em mostrar como a guerra desumaniza até quem tá ali com preparo e armamento. E, inevitavelmente, você acaba pensando nas vidas afetadas, né? Mesmo que elas não apareçam tanto na tela. Se tem um elemento técnico aqui que merece aplauso, é o próprio som. Assim como foi em Guerra Civil, Garland ele transforma o áudio em um personagem à parte da história. Cada disparo, cada respiração, cada som ambiente te coloca dentro da cena. É quase físico. A sala de cinema ela vibrava. É aquele tipo de mixagem de som que você sente no peito e que leva o filme a outro nível de imersão. Sobre o elenco, tá? Nem todo mundo aqui tem um tempo de tela devido. Isso é naturalmente pela quantidade de gente famosa e conhecida dentro do próprio filme. Tem alguns nomes ali que estão mais para atrair o público, como o Noah Centineo e o Kit Connor. Mas o destaque aqui fica por Farrell Ontai. Eu acho que estou falando o nome dele certo, tá? Ele veio da série Reservation Dogs, ele tá excelente. Ele entrega uma performance assim, madura, intensa, equilibrando o desespero, mas ao mesmo tempo firmeza. Will Poulter e o Charles Melton, eles também conseguem até que surpreender na medida. Eles que possuem aquele trejeito de galã, aqueles trejeitos mais de meninão, né? Aqui eles têm uma atuação mais contida, é um pouco mais séria e mais convincente. E se a gente for analisar os outros papéis deles assim, é muito bom ver se você conseguir ver esse tipo de evolução no ator, né? No fim das contas, o Tempo de Guerra não quer explicar propriamente a guerra, ele quer te fazer sentir a guerra. Com pouco mais de 1h30, o filme entrega um retrato sufocante, cruel e assustadoramente real de uma situação limite. Mostra como o dia a dia desses soldados é um ciclo entre o tédio e o terror, entre a espera e o medo constante de morrer. Pode até faltar profundidade política, mas acaba sobrando muito impacto humano. É a despedida de Alex Garland na direção. E que despedida, né? Ao mesmo tempo é a estreia de Ray Mendonça como diretor. E já dá pra dizer que o cara tem assim muito a oferecer pro próprio gênero. Tempos de Guerra pode não ser o retrato mais completo de um conflito, mas é sem dúvida um dos mais imersivos e intensos dos últimos anos. E vocês, o que vocês acharam de Tempo de Guerra? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve para mais conteúdos como esse. E se você quiser me ajudar mais ainda, siga nas outras redes sociais, tudo Nerdcal. E a gente se vê no próximo vídeo.